As lutas também vêm. E o salmo que eu gostaria de deixar com os irmãos é o Salmo 121. Olha aqui o salmista diz aqui nesse canto da peregrinação. Levanto meus olhos para os montes e pergunto, de onde me vem o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não permitirá que você tropece. O seu protetor se manterá alerta. Sim, o protetor de Israel não dormirá. Ele está sempre alerta. O Senhor é seu protetor, como sombra que o protege. Ele está à sua direita. De dia o sol não te ferirá, nem a lua de noite. O Senhor o protegerá de todo mal, protegerá a sua vida. O Senhor protegerá a sua saída e a sua chegada, desde agora e para sempre. Amém. Amém. Senhor, muito obrigado pela sua palavra. Nos abençoa, dependemos de ti. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se. Eu gosto desse momento que nós temos de reflexão pela paz de Deus, e uma das coisas que eu gosto muito no culto é a adoração. E até quero incentivar os irmãos a estar sempre na adoração. A adoração é algo que Deus, né? A adoração nunca vai acabar. Um dia, quando nós estivermos nos céus, nós vamos fazer adorar o Senhor, né? E eu posso garantir que nós não vamos desafinar. Pode falar para o seu irmão, fica tranquilo, irmão, você não vai desafinar. Fala para ele, você não vai desafinar. Porque estar nessa presença tão gostosa, né? No corpo glorificado, do que o Senhor fez por nós, né? Então nós vamos estar num corpo novo, corpo glorificado, na presença dele, adorando, exaltando o seu santo nome. Mas eu também me admiro e fico alegre em saber que nós, né, sendo tão falhos, e às vezes precisamos perseverar. Uma das coisas que precisamos sempre fazer é perseverar. Às vezes as pessoas têm uma preocupação, sua luta contra o pecado, né? A sua luta do dia a dia. Mas, irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A questão não é se você foi tentado. A questão é quando você cai no pecado. A palavra de Deus diz sempre que a gente, na oração, ensinou que não deixeis cair. Então, quando você vence, você está perseverando. Então, se você pode, às vezes, eu quero até não estar, assim, muitas vezes entendido das pessoas, porque a pessoa fala assim, mas tem um texto de se você pensar, já pecou. Não é assim? Né, irmão? O pecado vai estar sempre nos rodeando. Mas a questão é quando eu penso alguma coisa, sei que aquilo não vai agradar a Deus, não vai estar em acordo com aquilo que a palavra de Deus fala, e eu rejeito aquele momento, aquele pensamento, aquela ação que normalmente nos joga para entristecermos ou afastarmos de Deus, e aí você conseguiu perseverar. Então você venceu. Entende isso? Então quando você tem uma batalha, a sua mente, porque você não tem todo o controle sobre a sua mente, são pensamentos que vêm, e nem sempre são setas, não. São pensamentos que vêm, que batem na nossa mente, às vezes uma informação, uma imagem, e aquilo mexe na nossa imaginação, e a gente percebe que, às vezes, não é toda hora não, tem situações que aquilo a gente percebe que vai de encontro à palavra de Deus. Mas se eu me posiciono, se você se posiciona, e aquele pensamento você diz, não, mas eu não vou fazer. Eu quero até te dar base, porque quando Jesus foi tentado, o pensamento surgiu. Porque quando o diabo falou com Jesus, ele atingiu o pensamento de Jesus. Estão comigo, amém? Amém. Ele atingiu o pensamento de Jesus. Mas o que Jesus disse? Quando ele viu que aquela palavra ia de encontro, né, não ao encontro, mas de encontro, aquilo que ele tinha com o Pai, o relacionamento, ele ia rejeitando, disse a palavra, está escrito, olha o que ele fez, está escrito, ele traz a palavra e aquela situação não faz ele pecar, é um ensinamento para nós. E aí você já começa a ter vitória sobre algumas situações que nós vamos observando no nosso dia a dia. Porque às vezes a gente já começa a perder a batalha com o pensamento da manhã, com o sono que você teve. Eu falei agora meio da cama que nós dormimos, do sono que nós temos, né? Às vezes a imagem que veio, e aí aquilo te perturbou. Mas o que tem que se fazer? Bem, esse pensamento, às vezes é sonhos que não tem nada a ver, barriga cheia. Comeu demais agora à noite, vai dormir, tem pesadelo. Né? Às vezes são
resquícios, e também a nossa mente, ela alivia, né, todas essas informações, tem essas razões. Mas se aquilo entra na minha alma, eu acordo e aquilo me perturba e me tira a minha paz, me traz uma angústia, vai me acompanhando aqui, tá? Isso me traz uma angústia, me traz assim um desânimo. Olha aqui, eu não estou pecando, mas está me paralisando. Um pensamento, um sonho, uma imagem, eu acordei perturbado com aquela imagem e aquilo me faz, eu caminho o dia agora alicerçado numa coisa que Deus gostaria que não quer que a gente caminhe. Esse mal está trazendo se a gente falasse lá fora, a pessoa diz que ela acordou com o pé esquerdo. Não, a gente acorda de acordar com o pé esquerdo, com o pé direito, não tem problema nenhum. Fala para o seu irmão, você acorda com que pé? Não tem problema, fique em paz. Né? Fique em paz. Não tem esses negócios não. Mas o importante é que a gente observe que essa angústia, essa perturbação na nossa alma, ela não tem que fazer a gente agir por ela. Nós não podemos deixar que ela faça uma ação no nosso movimento. Porque se aquilo trouxe um aborrecimento e traz uma chateação, vou dar a explicação, porque se falar assim fica muito subjetivo. Acordou, trouxe aquela angústia, e aí no primeiro café da manhã você já reclama do café que está quente, café que está frio. Quer dizer, a esposa foi lá te dar um beijo, você já vai, esse café está frio, você não fez o café ainda, já estou na hora de sair, não sei o quê, pronto. O dia já ficou perturbado. Por quê? Porque nós não entendemos que essas questões também precisam ser vigiadas. O salmista diz aqui, eu levo meus olhos para um monte e pergunto, de onde me vem o socorro? De onde vem a resposta? E a gente sempre pensa que a resposta, já estamos sempre levando para a questão financeira, eu não digo que não seja importante, não tiro a importância da questão financeira, mas às vezes nós não observamos pequenas coisas que a gente precisa pedir o socorro do Senhor, a ajuda do Senhor. Então, para que eu possa ter uma vida de vitória. Nós temos pregado sobre promessas, sobre respostas, sobre isso, aquilo, e às vezes nós não vigiamos as pequenas coisas que precisamos para nós mesmos. Entende isso? Se você tem o seu pensamento em Deus, então você alicerça ele em Deus. E aí, alicerçado em Deus, como alicerça em Deus, pastor Pedro? Uma das maneiras é lermos a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa a vocês. Eu vi uma reportagem, John Bevere, ele escreveu já vários livros. Não sei se você conhece esse autor, é um pastor americano. Ele estava com um outro pastor que falou, até eu anotei aqui, essa conversa deles dois, eu não lembro agora o nome do outro pastor, também americano, disse que eles fizeram uma pesquisa. Eles foram fazer uma pesquisa, estavam fazendo um estudo bíblico, falam com John Bevere, e ele falando o seguinte, nós começamos a fazer o estudo bíblico e buscando algumas informações. Mas nós começamos a perceber nesses estudos algum relacionamento com a leitura bíblica. Ele disse assim, as pessoas que não leem a Bíblia, ou leem uma vez, eles viram que não havia movimento nenhum naquela pesquisa que eles estavam fazendo. Então, quando eu lia uma vez por semana, eu não expliquei, né? Uma vez por semana. Mas quando lia duas, também não havia nenhuma motivação ou algo que acontecia. Mas na terceira vez parece que já havia uma motivação nessa pessoa. Mas na leitura, a partir de 4 vezes por semana, ele diz aqui, a pessoa que se sente sozinha, tem pessoa que se sente sozinha, né? Mas a pessoa que lê 4 vezes a Bíblia por semana, esse sentimento já começa a sair. Olha que coisa interessante. E aí ele dá até o percentual. Ele diz aqui que é 34% que ele observou isso. Outro sentimento que sai com 4 vezes por semana é o sentimento de raiva. De chateação. Porque a leitura bíblica faz amargura, relacionamento, casamento, relacionamento com os filhos. Outra que ele botou aqui, alcoolismo. Quando a pessoa lê acima de 4 vezes, tem pessoas que lê assim todo dia, as pessoas que têm problemas nessas áreas, elas começam a vencer. Porque a gente fala, Senhor, eu olho para os montes, olha o que o salmista está dizendo, eu olho para os montes, de onde me vem o socorro? O socorro está aí pertinho de você. O socorro não está lá longe. Ele está dizendo, o socorro vem do Senhor. Mas só que hoje nós não temos Senhor distante, não. Nós temos Senhor dentro de nós, amém ou não amém?
E então a gente tem que saber como nós vamos resolver as nossas situações. Porque é muito bom falar que a palavra de Deus é viva, eficaz, que ela está aqui pertinho de nós, mas ela tem que estar aqui, ó, sendo aplicada. Ela sendo aplicada. Por isso a palavra do Senhor, Jesus diz que os discípulos dele, e é bom sempre a gente focar isso e dar ênfase nisso, ele diz que os discípulos dele são aqueles que ouvem a palavra e colocam ela em prática. Porque quando você coloca a palavra em prática, o Espírito Santo que está em você, ele vai te dar o fortalecimento. Tem pessoas que vêm para o reino de Deus e dizem assim, pastor, eu não consigo vencer o cigarro. Eu não consigo vencer o álcool, eu não consigo vencer... até fala aqui uma coisa que eu achei interessante. Ele diz que esse consumo da pornografia cai 60% só com a leitura bíblica. Eles observaram, né? E cresce 200% quando a pessoa lê a Bíblia todo dia, ele compartilha a fé, porque gera uma fé nele. Quem lê a Bíblia todo dia, ele não consegue ficar calado. É uma primeira oportunidade de falar, não, Jesus pode fazer. E às vezes ele está passando luta, mas a fé dele está tão motivada pelo Espírito de Deus, aqui a palavra está tão viva, que ele sabe que é um socorro. E o socorro é bem presente. Ele não vai deixar a pessoa ir embora sem uma palavra. Olha que eu achei isso muito interessante. E a pessoa começa a confiar em Deus de uma maneira muito grande. Então, a palavra de Deus tem que ser viva. Essa palavra, nós não podemos colocar um Senhor que está distante, eleva os meus olhos para o monte. Às vezes você já pensa logo no monte. Não pensa no monte, já pensou, né? Já fez até o tamanho dele, não foi? É só falar para você não fazer alguma coisa. Diz alguém dando uma palestra, diz assim, olha, não pensa no coelho. Acabou. Já faz coelho, já. É assim a nossa mente. Então, quando eu elevo meus olhos para o monte, já pensa aquele monte. Quem gosta de monte com neve, já pensa aquele monte com aquelas neves lá em cima. Né? Cada um faz o seu monte. Mas a grande verdade, o Senhor está dizendo assim, diante desses problemas, diante dessas dificuldades, diante do momento que você acorda um pouco desanimado, saiba onde está o seu socorro. O seu socorro está bem presente lá na sua casa. Deus quer que você tenha uma motivação, que te dê uma disposição, que te leve a sair daquela luta ou daquele sono que te trouxe transtorno, porque desde você já falar, se sentiu que não começou bem, você tem que levar, eu tenho socorro. Amém ou não amém? Eu tenho socorro. E o meu socorro é bem presente. Então, sabe o que você deveria fazer? É ensinamento, palavra hoje. Você deveria se ajoelhar. Irmão, quanto tempo você não se ajoelha diante do Senhor? Vai fazer lá na sua casa. Não precisa ser aqui na minha frente. Se ajoelha na sua casa e diz, Senhor, eu já estou começando muito legal, não. Eu dormi de um jeito, mas já acordei, não acordei legal, já acordei preocupado, porque lembrei disso, de repente não foi nem o sono, de repente foi alguma situação que você lembrou, que você precisa resolver, o seu coração ficou tenso, e aí desde você começar a discutir com você mesmo, eu vou fazer assim, mas vai dar certo, porque o teu socorro é bem presente. Você tem que entender quem é Jesus na sua vida. Se nós não entendermos quem é Jesus na nossa vida, sabe o que acontece? Jesus vai ficar olhando para nós, o Espírito Santo está querendo trabalhar, e nós aqui querendo resolver na força do braço, na nossa disposição. Olha, nós sabemos que Deus usa muitos profissionais. Deus pode resolver o seu problema, de repente, com um dentista, com um advogado, com uma pessoa, com um motorista, com alguém que vai levar seus filhos de carro. Os problemas são variados. Mas a grande realidade é que diante da situação que nós passamos, ou que vamos enfrentar, porque falar em vitória, a vitória é resultado de quê? Se nós pensarmos, a vitória é o resultado de uma luta, batalha. Eu tenho vitória, mas como foi a vitória? Foi fácil, não teve nada, então não foi vitória. Porque vitória, ela é resultado de uma batalha. Então se a gente começa o dia com a batalha, então a gente para, porque a gente quer vitória, então a gente para e diz assim, Senhor, eu estou numa batalha. Mas sabe o que acontece? Normalmente quando a gente observa esse texto, sabe que o nosso socorro, olha só o que o salmista fala no versículo 2, o meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. Você não está falando de um Deus qualquer, não. Você está falando de um Deus todo-poderoso.
um Deus tremendo. Esse Senhor que nós servimos, e aí eu falo do nome de Jesus, ele venceu todas as coisas por nós. Ele venceu o inferno, ele venceu o mal, né? Ele venceu ali na cruz. E não coloca isso como uma fantasia, como algo que a gente fala, isso é real. Mas ele já é vencedor. Então, quando nós chegamos diante dele, nós não podemos chegar desanimados. Porque sabemos que dele vai vir a resposta. Então, já começa a tomar posse, começa a falar, Senhor, se eu cheguei aqui hoje com essa luta, com essa preocupação, eu já vou clamar pelo socorro que é bem presente. Eu não vou sair daqui sem apoio. O cristão não pode viver sem a mão estendida do Senhor, o braço forte do Senhor. É Ele que vence as nossas guerras, nossas lutas. Então o salmista, né, aqui não é só Davi, mas a palavra de Deus, ela mostra muitos resultados de homens que tiveram seus dias difíceis. Tiveram dias difíceis. Porque a gente sabe que o próprio Senhor diz que no mundo nós teríamos aflições, teríamos lutas, mas que a gente tivesse um bom ânimo. Como ter bom ânimo? Aí eu pergunto, como ter um bom ânimo? No mundo você vai ter aflição, mas tem de bom ânimo. Mas como ter bom ânimo? Ah, vai surgir assim. Não. É onde eu vou pedir o socorro. É a hora que eu paro. Tem aflição, mas tem um bom ânimo. Mas tem bom ânimo porque o Senhor venceu. Então olha o que ele fala. Ó. Olha onde está a resposta. Tira o seu foco do problema. Olha o seu foco não para o monte. Que ele diz, eu olho para o monte, mas de onde me veio o socorro? Ele pergunta, de onde me veio o socorro? Dos montes? De onde as batalhas? Porque no passado Elias venceu lá no monte. Sabe que Deus é só Deus dos montes, não são Deus dos vales? Deus é Deus dos montes, é Deus dos vales. Em qualquer situação Ele é Deus. Mas Ele está dizendo o seguinte, nós temos um Deus presente. Eu tenho um Deus presente. Diga, eu tenho um Deus presente. Não importa. Eu tenho resultados bons e quero ter todo dia. Claro que eu gostaria que fosse assim. Eu gostaria. Imagina, você já acorda, que dia lindo, dia feliz. Oi, amor. Ah, vou lavar a louça para você. A esposa fala, poxa, que maravilha. Acordou como eu gostaria. Resposta de oração. Ela vai falar, resposta de oração, já acordou lavando a louça. Mas nem sempre é assim, né, irmão? Então, quando tiver esse dia diferente desse que eu falei, aí a gente fala, o meu socorro, porque Ele não vai permitir que eu tropece. Não, irmão. Você não vai tropeçar. Você não vai cair. Você não vai parar. Você não é um derrotado. Você é mais do que vencedor. Nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, amém? Então Ele não vai permitir, porque o seu protetor se manterá alerta. Deus está alerta, Deus não dormita. O leão não dormita, o leão da tribo de Judá, ele não dorme. Ele está alerta, ele está sabendo tudo o que está acontecendo. Ele está cuidando do povo de Deus. Ele está cuidando daquilo até que você não sabe. Até aquilo que você desconhece. Às vezes nós desconhecemos situações e o grande amor de Deus está te protegendo. Aí o salmista, no Salmo 91, diz que quando nós somos guardados, entendemos esse socorro, aí eu quero que você vá agora com a sua mente lá para o Salmo 91, ele diz, a gente quando entende socorro, a gente fica dentro do esconderijo. E aí a gente começa a entender, se nós estamos nessa ligação, entendendo que o braço forte é dele, a nossa dependência é dele, então nenhum mal vai nos suceder. Então Ele vai nos guardar. Essa semana nós tivemos uma experiência, e eu perguntei à família, e ela pediu para que contasse a igreja. Eu falei, então vou contar a sua experiência. Essa semana, na passada, né, porque nós estamos numa nova semana, nós fomos para o monte. E lá no monte foi um desejo das mulheres, e aí a pastora combinou com as mulheres que puderam ir, né? A gente entende que nem todo mundo está na condição daquele dia, né? Foi um período de feriado. Então, mas aqueles que puderam ir foram, foi uma bênção. Alguns homens foram também, alguns valentes foram conosco, e nós ajudamos, fizemos todo apoio, e subimos o monte, né? E alguns ficaram um pouco ofegantes, outros não. E o pastor também ficou, tá, irmão? Porque cheguei lá, a irmã falou assim, pastor, você está ofegante? Eu falei, ainda não estou tão preparado. É normal, né, irmão? É normal.
Mas foi bem, nós começamos ali orando e Deus começou a agir. E teve momentos, né, de um carinho do Senhor com as famílias. Deus deu uma estratégia de orar pelas famílias e fomos orando e Deus foi abençoando cada família. Aqui Deus foi dando direcionamento dentro do propósito dele, que comanda todas as coisas é o Senhor. Mas houve um fato, um momento, e que o Senhor falou para essa família que ela estava representada pela esposa e disse para ela assim: você vai para sua casa, quando você chega para sua casa, você chega na sua casa, chama o seu esposo, e sabe a sala que você tem lá na sua casa? Você senta com o seu esposo, com as suas filhas, e ora, faz uma oração. E você vai pedir o seu esposo para orar, como ele é o sacerdote, eles são da igreja. Você pede o esposo para orar, porque o Senhor vai quebrar algo que está acontecendo nessa sua casa que você mora hoje, mas não tem nada a ver com vocês. Deus foi muito assim, claro na revelação. Olha, não tem nada a ver com vocês, mas tem a ver com quem morou lá. E o Senhor vai quebrar, mas vocês precisam. E daí eu falei assim para ela, agora estou falando da minha parte. Eu fui lá na sua casa orar, não foi? Mas aí eu falei, mas o Senhor está mandando vocês orarem, a família orar. Então vocês orem, coloquem, apresentem a casa do Senhor e consagrem a casa do Senhor. E aí ela contou, trouxe o testemunho para mim. Aí disse, pastor, eu quero contar o testemunho para o senhor. Eu não vou poder estar domingo, vou estar trabalhando, mas eu quero que contar e está permitido o senhor contar esse testemunho. Então essa família é a irmã Sabrina, Rodolfo e suas filhas. Ela permitiu falar até nome, não tem problema nenhum. Já quer glorificar o nome do Senhor, toda honra seja dada a Ele. E aí disse o seguinte, ela sentou, ela falou, pastor, obedeceu o comando. Eu cheguei em casa, sentei com minha família na sala e contei para o meu esposo, falei o que aconteceu lá no monte. Isso foi uma bênção, mas teve uma palavra para nós. E o Senhor mandou que nós estivéssemos aqui e você orasse. Naquele primeiro momento que ela estava falando, ele disse assim, e você orasse? Ele falou assim, não vou orar, você ora. Aí eu falei, não, mas deixa eu explicar o que aconteceu. Aconteceu isso, assim, como eu já falei agora anteriormente. E aí ele entendeu, falou, então eu vou orar. Ele é um dos valentes, né? Valente tem que ser valente. Amém, amém ou não é amém? Valente? Olha lá, hein? Valente tem que ser valente. Aí, valentes em Cristo, né? Claro. Aí ele orou. Ele orou, apresentou a casa e consagrou a casa dele novamente para o Senhor. No momento que ele fez isso, hoje ele contou a parte ainda do testemunho. Então a esposa dele disse que uma das filhas não estava mais querendo subir no quarto. Isso depois da oração que ela contou. Que ela não estava querendo subir no quarto porque ela tinha visto um vulto no quarto. E ela não queria subir porque ela estava ficando receosa daquele vulto que ela viu, a mais nova. E aí o pastor, o esposo, contou para mim, agora de manhã, disse, pastor, na época do meu pai que morava lá, o meu pai via a esposa dele, a minha mãe. Ele via que andava na casa. Olha o cuidado do Senhor. Olha como o Senhor cuida da gente. Ele protege, ele não tosqueneja. Às vezes nós não estamos sabendo, mas o socorro vem do Senhor. A proteção vem do Senhor. E aí, aquilo foi, aquela ação parou. E a criança, a jovem viu do quarto sair do armário. E viu aquela imagem, que assustou aquela adolescente. Mas ela contou aquilo, elas oraram, elas ficaram em paz e foram dormir no quarto. E estão lá, em paz, na casa deles. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Para Jesus. Então, ele é o protetor, ele que não dormita. Às vezes nós não estamos sabendo, mas nós estamos sendo guardados. Você sabia disso? Muitas vezes nós não estamos sabendo das situações que estão acontecendo. Mas Deus está nos guardando. Mas na hora certa ele vai revelar. Porque o mal não vai ficar ali escondido. Seja que situação for. Por isso que é muito importante que quando a gente tem esse entendimento do socorro do Senhor, peça a Ele, aquilo que nós temos falado sempre, é discernimento.
Então, no momento que nós estamos com um acordar diferente, guarda isso, irmãos. Guarda essa palavra. Não tem pontos hoje, não. No momento que a gente pode acordar de uma maneira diferente, a gente tem que falar, Senhor, eu lembro da palavra. Olha, a palavra que está aqui no meu coração. O Senhor é o meu socorro. O Senhor é a minha resposta. Então, eu preciso resolver isso. Então, não sei o que está acontecendo. Por que eu acordei assim? Até contei esse testemunho no domingo passado. Por que eu acordei assim? Não vou repetir isso. Por que eu acordei assim? Ou por que esse sono me perturbou? Ou por que essa preocupação está me afligindo? Eu vou colocar diante do Senhor. Irmão, coloca diante do Senhor aquilo que tu vai resolver segunda-feira agora. Ele é poderoso para resolver qualquer situação. Mas uma das coisas que o Senhor colocou no meu coração é que às vezes a gente precisa dar uma vistoria no nosso lar. Uma das coisas que eu estava preparando essa mensagem, o Senhor me deu esse salmo, por isso eu só fiz alguns textinhos aqui de exemplo, só um exemplo daquela senhora que está doente e endemoniada não, está setada por uma enfermidade, daqui a pouco eu falo sobre essa, só esse ponto que eu tenho. Eu não quero me demorar, eu quero que só que essa palavra, eu pedi ao Senhor, que essa palavra possa ficar no teu coração e te trazer estratégia. Tem que ser assim, irmãos. A gente tem que sair para a nossa casa com estratégias novas de vitória. Amém? Então, é muito importante que a gente vá observando isso. Então, quando eu estava preparando essa mensagem, veio aquela frase que eu até entendo. Nada desarrumado, nada com defeito, né? Nada desarrumado, nada com defeito, nada quebrado. É uma coisa assim. O que é isso? Às vezes na nossa casa a gente deixa coisas bagunçadas. Deixa aí bagunçado mesmo, deixa aí. Aí você deixa aquela área tudo bagunçada. Presta atenção, porque o Senhor me colocou isso vai ajudar alguém. Certamente vai te ajudar. Me ajuda também. Né? Então, tá bagunçado. Tá quebrado, deixa quebrado mesmo. Vai descendo tudo, a coisa vai dizer, tá aí, tá pendurado, a luz está ali pendurada, você já acostumou com a luz lá. Tortinha na tua casa, ninguém conserta aquela luz, que nada, deixa para lá. Irmãos, em nome de Jesus, acerta as coisas. Olha lá o que está bagunçado na tua casa, lá o que está sujo na tua casa, acerta, irmão. Porque esses ambientes não glorificam o nome do Senhor. Pastor, o que tem isso? Não, a palavra de Deus diz que quando um inimigo é afastado de uma pessoa, quando o inimigo, preste atenção, quando o inimigo é afastado, uma pessoa é liberta, o inimigo sai por lugares áridos, lugares secos, procurando um ambiente que ele possa se sentir com conforto. E ambiente para o inimigo tem que ser um ambiente que não tenha limpeza, não tenha paz, não tenha coisas acertadas. Um ambiente sempre... Esses ambientes... mas pastor, então na minha casa o diabo entra? Não, estou falando isso. Eu estou dizendo que Deus está te dando uma direção hoje para você começar a olhar a tua casa. É isso. Olha o teu armário. Né? Olha o teu armário como está. A aranha já fez filhote, já fez aniversário, já fez tudo lá. Tem bolo de aniversário da aranha. Você não acerta aquela aranha lá. Poder no nome de Jesus. Você abriu o armário e estava, parabéns para você. Né? Você tá vendo assim, mas isso, né? É sinal que alguns falam, é verdade, pastor. Então, passa o pano, abre o armário, tira as coisas, né? Puxa a geladeira, tem o arroz do ano passado lá, irmão. Aquele arroz está lá, por favor, me joga no lixo. Às vezes a gente faz isso assim, mas é direção de Deus. É direção de Deus, é cuidado do Senhor. Às vezes, quando você tem toda a sua vida organizada, você fala, que bobagem, não é bobagem não. A gente que tem experiência com o Senhor sabe, quando eu estava preparando essa breve mensagem, o Senhor me trouxe essa palavra no meu coração. Fala para o povo, acerta as coisas. Eu sei que quando você veio para Jesus, você jogou muita coisa fora, não é verdade? Você já sabia que, não, isso aqui eu sei, não, vou quebrar, vou rasgar, vou tirar. Mas tem coisas que às vezes a gente deixa
que não condiz com a nossa vida cristã. Entendeu? Então, uma casa toda bagunçada não está bom. Às vezes aconteceu alguma coisa, você ainda não pode acertar, é outra coisa. Então, olha bem, você está acertando, pastor, estou com a mente de acertar, mas estou dizendo que você já acostumou com aquilo. Não acostuma com isso, né? Porque esse cuidado é que Deus quer. Quando o Senhor mostrou esse fato com essa família, está tendo livramento, olha o problema que seria se o Senhor não traz essa revelação. Ia ter hoje uma menina já assustada, não querendo dormir no quarto, e aí o que seria? Mas só que quando o Senhor entra numa casa, ele entra para acertar, ele entra para limpar, ele entra para trazer luz. Por isso que quando eu apresento a minha casa, eu apresento parede, porta, teto, chão. É assim. Pastor, o senhor faz isso? Faço. E de vez em quando eu faço na minha casa. E pastor, é mesmo, né? Isso, está mal. Não, estou bem. Eu estou bem, estou assim com o entendimento. O entendimento. Não é que eu estou assim com Deus, ó. Não, estou assim com o entendimento. Tem hora que eu sinto que a pressão está forte. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, visita aqui minha sala. Eu sei que algumas pessoas fazem isso. Parece uma loucura, mas não é. Porque as lutas são muito grandes. Às vezes você vem com uma carga da rua, de peso, de palavras, de situações, que você vem com uma carga, trazendo aquela carga. Aí Deus você fala assim, quantas vezes eu fiz isso? De quando chegar na porta, eu falo, Senhor, passa o teu sangue, o teu fogo em mim. E vê se tem alguma coisa, que eu não quero entrar com nada que não seja teu. E quando eu entro na minha casa, tudo que não fica aí fora, porque na minha casa só entra eu. Entendi isso, irmão. Irmão, isso tem coisas que Paulo diz assim, não dá para falar com pessoas que ainda estão no início. No início eu não estou falando assim que entrou esse ano, aceitou Jesus, não é isso não. Pessoas que são meninos na fé. Porque isso aí às vezes é muito alimento. Mas eu creio que para nós não, né, amados? Para nós a gente quer alimento forte. Quer alimento forte, porque quem é perdedor é ele. Nós somos mais do que vencedores. Porque nós sabemos onde está o nosso socorro. Aonde está a nossa resposta. Ele precisa saber onde está a nossa resposta. Quando eu sei quem está comigo, não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo, olha a palavra. O Senhor está comigo. Então eu vou caminhar. Então a gente observa que o Senhor, ele vai cuidando da gente em todas as áreas, seja a área da saúde, seja a área de alguma coisa que pode não ser saúde, doença natural. Por isso eu quero pegar só esse texto, né? Esse Lucas 13, 10, 17, vamos ler esse pedacinho, é só esse exemplo hoje. Coloca aí, Lucas 13, versículo 10. E ela vai colocar ali e vai usar. Vamos ler essa parte. Certo sábado, Jesus estava ensinando em uma das sinagogas. Agora é importante estarmos no lugar de adoração. É muito importante, né? Jesus estava ensinando nessa sinagoga. E ali estava uma mulher que tinha um espírito que a mantinha doente havia 18 anos. Isso aí, vamos ler até o final, depois explico. E ela andava encurvada e de forma alguma podia endireitar-se. Aí, ao vê-la, Jesus chamou à frente e lhe disse, mulher, você está livre da sua doença. Então impôs-lhes as mãos e imediatamente se endireitou e passou a glorificar a Deus. Indignado porque Jesus havia curado no sábado, o líder da sinagoga disse ao povo, há 6 dias em que se deve trabalhar, venho para ser curado. Nesses dias, não no sábado, vamos fechar, né? O Senhor lhe respondeu, hipócritas, acaso cada um de vocês não desamarra no sábado seu boi, seu jumento, leva do estábulo para dar-lhe água? Ora, essa mulher, uma filha de Abraão, a quem Satanás mantinha presa por 18 longos anos, não deveria no dia de sábado ser liberta daquilo que aprendia? Tendo dito isso, todos os seus oponentes ficaram envergonhados, mas o povo se alegrava com todas as maravilhas que ele fazia. Amém? A quem semelhou o rei de Deus, e a quem compararia? Vamos entender isso aqui, porque é só esse ponto que nós vamos falar hoje. E já vamos orar. Observa um detalhe. Eu estou dizendo aqui no texto que o socorro é do Senhor. A resposta hoje está no Senhor. Eu não vejo o Senhor. Sempre falo isso. Eu não estou vendo o Senhor. O Senhor não quer se apresentar a ninguém. E eu te dou a prova disso. Na feita que Jesus ressuscitou, o corpo glorificado, ele
ele apresentou aos discípulos, quando todos os discípulos puderam vê-lo, teve todo aquele movimento, até que o Igor Ferreira explicou muito bem, essa movimentação das mulheres, Maria Madalena, né? E aí você pode assistir depois essa palavra que está lá na nossa plataforma. Aí o que acontece? Jesus, os discípulos estavam um pouco preocupados, não com romanos, estavam preocupados com os próprios judeus. Porque se prendeu Jesus, quem sabe se não vão prender eles. Então estavam num local, um ambiente fechado, Jesus entra ali e fala, paz seja com vocês, e eles ficaram admirados, ficaram felizes. O texto diz que logo depois, né, Tomé soube, ele disse, não, eu só vou acreditar se eu tocar nas feridas e tocar ao seu lado. Eu estender a mão e tocar ao seu lado ali, para ver se é Jesus mesmo. Passou uma semana, eles estavam novamente nessa sala, e aí agora está Tomé junto, Tomé não estava, Tomé está junto, e aí Jesus se apresenta, diz, paz seja com vocês, e chama Tomé, Tomé, coloca a mão aqui. Eu imagino o impacto deu Tomé, porque ninguém falou. Jesus, Tomé, vem cá, coloca a mão aqui, pode estender a mão, colocar a mão aqui na ferida. E aí ele disse, agora eu creio. Ele diz, bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Sabe, nós somos bem-aventurados. Porque nós não precisamos ver Jesus para crer que Ele está aqui. Ele está aqui para agir, para curar, para libertar, para te dar paz, para te dar vitória. Para nós declararmos, se por acaso amanhã nós tivermos que olhar para o monte, a gente sabe que o nosso socorro não será o monte. Nosso socorro será o Senhor. Amém? Então essa mulher aqui, essa mulher estava dentro da sinagoga, a mulher Tebete, a palavra de Deus diz filha de Abraão, mas ela estava com a doença. E essa doença que ela estava, por certo, os médicos não descobriram. Preste atenção nisso. Eu quero que você esteja atento, porque é só esse ponto que eu quero falar hoje. E essa mulher estava ali, doente, e passou-se alguns anos, e nesse período que foi falado, no texto, nos é dito que o doutor Lucas, né, ele escreve e diz que essa mulher estava 18 anos enferma. E nenhum médico, com toda a capacidade da época, conseguiu resolver o problema dela. Ao estar com Jesus, a palavra de Deus mostra que essa senhora estava sendo atormentada por uma doença, que na movimentação dessa doença nela, a fazia encurvar-se. A palavra não diz se era dor, mas o que acontece é que ela se curvava e começou a ficar encurvada por causa dessa doença. A Bíblia não fala qual era a doença, mas diz que a doença fazia ela encurvar. E por encurvar ao longo do período, eu creio que a coluna foi ficando deformada. E ela não conseguia mais se acertar. Mas Jesus, ao vê-la, ele trouxe uma cura para ela e uma libertação. Entenda isso. Aonde o senhor quer chegar, pastor? Eu quero chegar hoje a você, porque você tem que ter essa visão de Deus para observar as coisas quando elas estão acontecendo fora do natural. Eu já até preguei isso aqui uma vez. Eu falei, não coloque as coisas espirituais de forma natural. Observe quando as coisas são espirituais e quando as coisas estão no natural. Então, vai no médico. O médico fala assim, não vejo nada. Vai para a tomografia, não tem nada. Nada. E a dor está ali, eu tenho que parar. Será que isso foi uma seta? Pastor, você está dizendo que está endemoniado? A palavra de Deus diz que, vamos ler essa parte aí? Eu quero ir lá, só para dar essa explicação. Lucas 13. Eu preciso deixar bem explicado isso. Estava já no Lucas 13. Lucas 13, aqui. Olha só. Ela andava curvada e de forma alguma podia endireitar. No 12. Ao vê-la, Jesus chamou à frente e disse, mulher, você está livre da sua doença. Jesus disse assim, sai dela. Jesus disse assim, quando foi com o gadareno, que estava endemoniado. O gadareno chegou, Deus trouxe uma palavra que não foi o gadareno que falou. Vieste nos perturbar antes do tempo? Porque Satanás sabe que o tempo dele está contado e o que o Senhor vai fazer. Mas ele disse, mas o Senhor trouxe libertação para ele. Mas para essa senhora,
o Senhor, a palavra de Deus diz que a chamou à frente e diz, mulher, você está livre da sua doença. Houve uma libertação. O que aconteceu? Por que essa mulher, a Bíblia não diz, mas deixa um detalhe aqui. Ela ficou livre, então ela foi aprisionada por uma doença. Estão comigo aqui? Estão entendendo? Então ela estava aprisionada por uma doença. Então o que eu preciso entender aqui? Que se eu sei que o meu socorro é o Senhor, que Ele me protege, que Ele está comigo o tempo todo, deixa eu voltar ao Salmo, que Ele não permite que eu tropece, Ele vai se manter alerta. A palavra de Deus diz aqui no versículo 5, o Senhor é seu protetor, como sombra que o protege, Ele está à sua direita, de dia o sol não ferirá, nem a lua de noite. Ele protegerá de todo mal, protegerá a tua vida. Ele vai te proteger de todo mal. Então, quando eu tenho entendimento, quando as coisas, eu sei que eu vou pedir o socorro do Senhor. Agora vamos para a conclusão, para você entender aqui a palavra hoje. E fechar no seu coração, no seu espírito. Quando eu vou pedir o socorro do Senhor. Senhor, eu sei que Tu és o meu socorro. Eu olho para todos os lados, eu não vejo resposta, nem no monte. Eu sei que o meu socorro é o Senhor. Mas só que o que está acontecendo? Eu estou perdendo a realidade do que está acontecendo. Então me traz aqui o entendimento. Tu me protege, a tua palavra diz que tu me protege. É assim que nós deveríamos orar. Nós deveríamos pegar a palavra do Senhor e dizer, Senhor, Tu me protege, Tu protege a minha vida e me protege de todo mal. Eu não sei por que está acontecendo isso. Eu já fui aqui, já fui ali e nada se resolve. Então, Senhor, eu estou aberto. Sabe o que é o problema nosso? Que muitas vezes a gente não abre a nossa mente para essa área. Porque toda vez que falamos nisso, pensamos que estamos falando que estamos demoniados. E não estamos falando de demônio. Nós estamos falando, às vezes, de setas que atingem a gente. E a gente precisa ser liberto disso. Diz, Senhor, me liberta dessa enfermidade. Porque às vezes o médico vai resolver, o remédio vai resolver. Às vezes nós precisamos de uma libertação. Uma libertação na nossa mente. Uma libertação para que a gente não possa ser atingido. Irmãos, há muitas pessoas más. Muitas pessoas perversas. Aí você fala, vou ficar preocupado. Não, você tem alguém que te guarda, alguém que te protege, que guarda os seus filhos. Quando eu vi esse testemunho que eu contei agora para vocês, eu falei, que amor, Senhor, que carinho, que cuidado. A família não estava sabendo nada disso. Já estava atingindo uma outra geração, presta atenção, já estava atingindo uma outra geração, já tinha pulado do filho, que é o pai do Rodolfo, já tinha pulado do Rodolfo, já estava atingindo as filhas, então estava indo para a geração das netas. Olha o que o Senhor faz. Mesmo não sabendo, Ele te guardará de todo mal. Amém. Então tem que ser assim. Porque se nós andarmos firmados naquilo que a palavra de Deus diz, aí você não vai ter preocupação quando as lutas surgirem. Porque nós sabemos que todo cristão tem luta. Mas nós não vamos ter medo da luta. Porque quem está na nossa frente é o Senhor que nos protege. Então, eu já declaro em nome de Jesus que o Senhor vai te trazer discernimento e a vitória já vai chegar a partir de hoje. Alguns precisam tomar posse disso. Pastor, eu não preciso, não. Eu não estou precisando disso agora. Preste atenção uma coisa da palavra de Deus. Há um rema na palavra de Deus. Às vezes essa palavra não é para agora. Guarda isso que eu estou te falando. Tem coisa que Deus traz para nós que vai ser no momento certo. Aí você vai lembrar, é agora. É nesse momento que eu vou ter que acertar isso. E nem sempre vai ser do jeito que você pensa. Deus vai te dar o discernimento, Deus vai te dar a percepção. Porque se tem áreas que o inimigo vai fazer que eu afronte a palavra de Deus, eu vá contra a palavra de Deus, eu desagrade ao Senhor, e eu preciso estar perseverante, foi quando eu comecei a palavra, eu preciso estar perseverante, eu preciso entender que o meu pensamento não vai fazer que as minhas ações mexam, e eu te dou base bíblica. Se Eva tivesse só pensado e não comesse do fruto, nada tinha acontecido. Eu te dou base bíblica. Agora, no momento que o pensamento me faz ação, aí eu posso errar. Se essa ação vai contra Deus. Agora, se o meu pensamento vai de acordo com a palavra de Deus, o Senhor te garante. Então você vai tomar posse disso hoje, em todas as áreas.
seja a sua área problema financeiro, às vezes é uma questão espiritual. Eu lembro quando eu lutei muito sobre isso, e eu tenho me permitido, porque Deus tem me dado essa direção, às vezes contar testemunhos pessoais. E eu lembro que na minha vida, eu falava assim, parece que as páginas voltam. Eu falava isso para mim. Não falava para ninguém, eu falava para mim. As coisas iam assim, ó, ia. A história estava indo, né? Essa é a minha vida, só para vocês entenderem. Passou. Tá indo, daqui a pouco, chega um momento, volta tudo. Eu falei, poxa, tudo outra vez? Eu comecei, as coisas estavam tão, sem perceber. Às vezes o Senhor permite acontecer alguma coisa para a gente poder entender. Chegar uma hora que ele fala, olha, observa isso, meu filho. As coisas estão se repetindo. Eu não sou Deus que fico fazendo você passar deserto toda hora. O deserto tá bom, volta para o início para o deserto. Deus não é assim, te levando para deserto toda hora. O deserto tem um propósito e tem um tempo determinado. Para eu crescer, passei o deserto, chega essa, vamos para outra. Vamos para outro desafio, mas aquele não. Mas voltar, é terrível isso. Aí um dia Deus me deu um despertamento. Eu falei, Senhor, a minha vida está voltando toda hora a mesma coisa. E quando eu falo minha vida, é com a luta com a minha família, né? Lutas financeiras, lutas, todo esse tipo de luta. E nós não vamos entrar agora nos detalhes. Mas esse detalhe eu quero que você saiba. Aí um dia eu falei, Senhor, a minha vida vai, daqui a pouco volta tudo outra vez. Era assim. Aí eu falei, isso não está normal. Eu vou ter que pedir o Senhor para trazer uma ação sobre essa situação aqui espiritual. Porque, de alguma maneira, é como você... Eu vou, para poder fechar esse ponto da mulher, para você entender, é como se você está com uma corda, você vai andando, aí vai. Aí parece que alguma coisa te puxa de volta, e não é Deus. Só que você tem que entender isso. Aí quando você vê, voltou, para passar a mesma luta. Aí comecei a entender que aquilo era uma ação espiritual. Aí eu comecei a repreender essa ação espiritual na minha vida. E comecei a lutar com essa ação espiritual. Eu falei, tá podendo no nome de Jesus, eu não aceito isso para fazer sempre. Não quero. E fui lutando, orando ao Senhor, eu e minha esposa, e o Senhor trouxe libertação dessa área. Entendeu? Estava endemoniado, irmãos. Você entende isso? Então, na questão de estar endemoniado, às vezes as igrejas, elas não querem esse assunto, porque vai falar, pastor, está dizendo que o povo está endemoniado, a minha casa... Não, eu estou dizendo que vocês têm que entender como você vai pedir o socorro. Em que área você vai pedir o socorro? E o Senhor vai ser bem presente. O Senhor vai resolver. Ele garante, mas Ele quer que você entenda como Ele vai resolver essa área. Porque essa área, às vezes, nos paralisa, nos atrapalha, nos aborrece a família, aborrece o filho, aborrece as nossas finanças, aborrece os nossos sonhos. Então, como é isso? Como você é um cristão que digo que tem vida abundante e toda hora eu estou voltando ao zero? Como é isso? Então, eu tenho que pegar a palavra do Senhor. O meu socorro vem do Senhor. Ele fez os céus e a terra. Ele é poderoso. E você vai tomar posse disso hoje. Essa palavra é para você. Hoje eu fecho essa palavra e digo o seguinte. Essa palavra é para você pedir a Deus, Senhor, me traz esse discernimento. Eu não vou aceitar mais. Não adianta, às vezes, nós ficarmos reclamando com Deus. Não adianta a gente ficar batendo na porta de Deus, Deus resolve e diz, não, você veja o que está acontecendo. Veja o que está acontecendo. Porque então toda hora você vai ficar batendo nas teclas e batendo errado, na porta errada. Veja o que está acontecendo. Observe, que aí você falar, hoje alguém veio pedir oração, eu falei, eu gosto assim, porque agora eu sei como vou orar. Agora eu já sei o foco da minha oração. Então quando a pessoa explica alguma coisa, tem os detalhes, eu já sei como vou orar agora. Porque a gente está orando muito, muito amplo. Aí quando a pessoa dá uma direção, eu falei, agora eu vou orar dessa forma. A gente sabe como Deus tem que agir. Agora eu sei. Porque a gente fala, Senhor, resolve para mim. Mas resolve o quê, meu filho? Tu sabe todas as coisas. Ele sabe, é verdade. Mas você nem sabe o que você está pedindo. Está pedindo tudo? Pega o foco. Eu concluo. Quando Jesus vai com Pedro, até estava conversando com o pastor Tadeu sobre isso.
Quando Jesus sai com Pedro e faz a missão dele, aí Pedro deve ter convidado Jesus, está na passagem. Jesus, vão lá em casa comer um peixinho, né, descansar um pouco, né? E sentar lá no sofá e contarmos, né, um pouco das coisas que tu tens feito, que eu gosto muito de te ouvir, Jesus. Vamos embora. Chegou na casa de Pedro, ele encontra a sogra de Pedro doente. Aí Jesus disse, a palavra de Deus diz que Jesus vai, toca nela e ora por ela, e dá uma palavra, né? E a febre some. Mas foi a febre ou foi a causa da febre? Responda para mim. Foi a febre que passou ou foi a doença que ele curou que a febre passou? Foi a doença. Então, vai da causa. Jesus, quando orou, não orou pela febre. Ele deu a palavra para a doença que estava trazendo o sintoma da febre. É isso que nós precisamos hoje. Qual o socorro que eu preciso do Senhor? Não chega para o Senhor, Senhor, tu é o meu socorro. Não. Hoje a palavra é essa. Não chegue diante do Senhor e diga, Senhor, eu olho para o monte e onde vem meu socorro vem do Senhor que fez da terra. Certíssimo. Mas chega para ele e diz, Senhor, é isso que eu preciso da solução. Essa é a causa. As consequências estão aqui, ó. Ó, tudo é coisa, mas a causa é essa. Quando eu entendi a causa, a corda foi arrebentada. Estão comigo, entenderam? Quando eu entendi a causa, não foi a consequência. Senhor, quebra isso aqui, Senhor. Eu não quero mais voltar nesse zero. Aí o Senhor trouxe a resposta. Porque a nossa vida tem que ser de vitória em vitória. De bênção em bênção. Toma posse disso. É isso que Deus quer para você. E hoje está aqui para te socorrer. Amém? Que Deus os abençoe. Vamos chamar os levitas. Chamar os levitas aqui à frente. Que nós vamos orar. E vamos colocar diante do nosso Deus, do nosso Senhor, aquilo que nós precisamos como socorro hoje. E Ele vai responder. Eu tenho aprendido que Deus ama responder o seu povo. Não importa o tempo que vai demorar às vezes, mas Ele vai responder. É assim que é ter fé. O que vai gerar fé em mim é a palavra dele. E eu quero declarar já uma semana de bênção para você. Eu quero declarar que todo levante que teve e está entrando agora a semana, ele já vai cair por terra. Creia nisso. Creia nisso. Eu quero entrar já essa semana declarando na minha vida, a vida da minha esposa, da minha casa, meus filhos, da família de Deus, que Deus me dá a responsabilidade de cuidar. Que nós vamos entrar em vitória. Porque o meu protetor, Ele me guardará de todo mal, nos guardará de todo mal, guardará a nossa vida. Você crê nisso?